Todos muito bem-vindos. Estamos aguardando a doutora Filó para conversar um pouco sobre essa rede de apoio a enlutados, né? A rede AP, onde nós vamos contar um pouco da nossa história. Bom, vou contar um pouco da nossa história, né? O que aconteceu foi que em 1998, no dia 21 de abril, num acidente automobilístico, nós perdemos nossa filha mais nova, com 18 anos de idade. E foi um trauma muito grande, a gente ficou muito impactado, né, com esse luto, mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nós tivemos, graças a Deus, tivemos muita apoio dos... Então, aí nós sempre rodados de amigos, até que com o tempo, à medida que vai passando o tempo, as pessoas voltam para suas atividades cotidianas, e nós ficamos nós três, eu, Gláucia e a Ivana, nossa filha, e por incrível que pareça, depois de tantos anos de convivência, onde sempre um procurava ajudar o outro, nesse momento a ajuda não resolvia. Em vez de diminuir o sofrimento, aumentava, dobrava, porque a gente ficava com a dor nossa e do outro, somadas. Foi aí então que resolvemos procurar um apoio externo. Mas pensamos, como eu tinha uma experiência já com alguns grupos de apoio, né, os alcoólatras anônimos, os compradores compulsórios, vários grupos aí, onde as pessoas com o mesmo problema se discutiam entre si e sempre com um êxito, né, com uma grande probabilidade de melhora. Então nós resolvemos procurar na internet algum grupo que tivesse um apoio a pais que perderam filhos. Primeira dificuldade foi como colocar isso no Google, porque é uma dor sem nome, né? Quando você perde o pai, a mãe, você fica órfão. Quando você pega o companheiro ou a companheira, você fica viúvo. Mas o pai que perde o filho, ele não tem nome, então ficou difícil da gente procurar. Mesmo assim, a gente pesquisou e não conseguimos encontrar em nenhum lugar um grupo que pudesse nos acolher. Foi aí que Gláucia teve a ideia de criar nós mesmos o nosso grupo. E aí, meu amor, como foi? Eu acho que essa foi o primeiro presente diante de uma situação realmente tão difícil, né? Que foi o apoio do Edu a essa ideia. Ter a ideia não é a coisa mais difícil na vida, né? Mas, de fato, buscarmos parceiros para que essas ideias possam tornar realidade foi uma conquista. E, para mim, o primeiro presente que essa rede trouxe foi exatamente a fala do Eduardo para mim, quando ele me dizia, eu não sei onde isso vai dar, mas estou com você. E eu acho que essa é uma expressão, e eu costumo dizer que essas são 4 palavras essenciais para os enlutados. Estou com você. Né? Não sabemos e não temos ao longo desses 22 anos. Nós não temos nessa caminhada dos 22 anos uma receita única, universal. Aliás, eu escutei essa expressão recentemente e achei muito interessante. Ao tratar de fenômenos humanos, né, e querer fazer genéricos, genérico, o lugar de genérico é na farmácia, não em torno de pessoas, que a gente não generaliza e diz que toda forma de luto é igual, né? Não trabalhamos de uma maneira igual, nós não somos iguais, mas é muito bom que a gente possa reconhecer, sim, semelhanças e diferenças. Então, o apoio do Eduardo, né, a essa ideia nos trouxe até aqui nessa caminhada, né, não só acolhendo pessoas, como também nos fortalecendo como casais, como um casal. Tudo começou então em outubro de 98, 6 meses depois da morte da Camille. Então, em outubro desse ano, nós fizemos 22 anos de atividade ininterruptas desse trabalho, que é um trabalho voluntário de acolhimento. E já o que era um grupo, né, a gente chamava de um grupo de apoio, ele cresceu e desmembrou-se, virou uma rede, daí mudou de gênero, agora a gente fala a rede AP, ou a AP, né, ou a API,
alguns preferem assim, mas essa rede ela se expandiu inclusive para vários estados daqui do Brasil e até no exterior. Então, hoje já temos braços também nos Estados Unidos, na Alemanha. Na Alemanha ainda não iniciou a unidade, mas nós temos participantes que estão conosco na reunião. Então nós temos hoje nos Estados Unidos, né, tanto em Miami quanto em Nova York, estamos aí grávidos da unidade de Londres e de Barcelona, e que não foram inauguradas em função da pandemia. E quando eu digo aí da Amanda e Adriana aqui conosco, hoje presentes, são as coordenadoras da nossa unidade Rio de Janeiro, que foi a grande questão, que foi uma unidade inaugurada na pandemia. Então é uma unidade que ainda não aconteceram encontros presenciais, mas as reuniões virtuais e elas conectadas aí, elas estão presentes, né? E o que a pandemia trouxe para nós foi isso, né? Quando o Eduardo está dizendo das unidades que eram grupos isolados, hoje se configurou muito essa noção da rede. A rede, então, ela se fortaleceu e as reuniões, elas não deixaram de acontecer em função da pandemia, elas se tornaram reuniões virtuais, né? Aqui em Goiânia, né, ajuda bastante, que bom, Sheila está ali dizendo, né? Então nós temos unidades no Rio, em Goiânia, em Vitória, em Brasília, em Itajubá, que eles mantêm o funcionamento aí online, né? E as outras unidades, elas estão então acopladas conosco, e como o Eduardo está dizendo, mesmo não tendo ainda iniciado unidades na Alemanha, existem pessoas que estão morando na Alemanha e que conseguem participar das nossas reuniões, assim como também em Portugal, né, que participou, né? Gratidão pela iniciativa de vocês, pelo cuidado com cada um, que maravilha, né? E eu acho que essa é também uma proposta para esse nosso ano, né? Essa nova década que vem aí, para os 22 anos da nossa rede, que possa se ampliar, né? Que a gente possa ter zelo, respeito, cuidado. Quer acrescentar algo do que trouxe a rede para você e para nós? Muita gente agradece, né, pelo fato da gente estar ajudando as pessoas. E eu digo que é o contrário. Nós é que temos que agradecer, porque foi com essa rede, foi com esses contatos, com essas reuniões, que nós conseguimos, de alguma forma, minimizar, né, a dor da perda da Camille. Quando a gente, então, como eu disse, quando a gente compartilha o nosso luto, ele minimiza. Então, na verdade, as pessoas que estão conosco estão sendo ajudadas, mas ao mesmo tempo estão sendo ajudadoras. Para nós que propusemos o grupo, nós propusemos e acabamos recebendo talvez muito mais do que a gente realmente deu. Então, esse é uma característica da rede, né? Ela não tem uma hierarquia verticalizada, alguém que seja mais ou menos importante. Cada pontinho da rede tem a sua importância e ajuda todos os outros. Se você pega uma rede, né, esticada, em qualquer local que você fizer um corte, em nenhuma das amarras, nenhum dos pontos, toda a estrutura vai se modificar, mostrando então a importância igual ou semelhante de todos os participantes da rede. E eu acho muito interessante, e eu gosto de usar a metáfora do posto de gasolina. Eu vejo que a perda, e esse ano tão marcado com tantas perdas, né, especialmente o nosso Brasil e essas condições, ela muitas vezes nos dá essa sensação de esvaziamento. E eu chamo então que o tanque fica vazio. E é muito legal, diante desse tanque vazio, que a gente possa então buscar combustível. É claro que existem aí inúmeras formas de combustível, né? E não quer dizer que a rede AP seja o único combustível, mas que muitas pessoas então estacionam, se reabastecem, muitas continuam seguindo a sua vida e outras pessoas se oferecem como frentistas. Então é muito bonito perceber isso, né? É a nossa rede que se mantém
de fato a ideia, houve aí a parceria do Edu, o apoio, e que as pessoas então possam se colocar, né, como frentistas. E eu acho que isso é a beleza desse trabalho. Eu fico muito encantada realmente, a gente está organizando aí a associação, buscando as formas até burocráticas. Agora, a despeito disso, é um trabalho que se mantém ininterruptamente por 22 anos. Então, isso é muito legal, né? Esse ano em especial, nessa celebração desse aniversário, você podia contar aí o que significa 22 na nossa vida. 22 é um número, nosso número de sorte, o nosso número escolhido, né? Isso porque eu nasci no dia 22 de julho, nós nos casamos no dia 22 de março, né? Minha mãe nasceu também no dia 22 de março, então esse número 22 para nós é muito importante. Além do namoro, nós começamos a namorar 22 de... minha querida! Muito bem! Tá bom, a turma estava te esperando. Muito bem, muito bom. Olha, e aí eu estava contando. Pois é, aqui, ó, o casalzinho. E aqui, Filó, nós estamos dizendo da celebração dos 22 anos da rede. Eu estou escutando. Tá escutando? Ah, você escutou? Tá. Pois é, então faltava 22 de setembro, olha aqui, junto com a primavera, né? Bom, então nós já situamos a rede. E aí, Filó, eu queria que você contasse suas duas posições na rede. Primeiro como enlutada e depois como convidada apoiadora. Conta para nós como é que foi esse seu caminho. Na verdade, o AP foi um presente, né, para mim, né? Porque logo quando o Sérgio morreu, que era alguém que eu namorava, que eu achava que a gente ia se casar, aquela história, né? E foi uma tragédia, porque foi um acidente também. E aí a Ethel, que era aluna do Dudu, né, do ultrassom, falou comigo: ô Filó, você sabe que eles têm um grupo que é de apoio a perdas? E aí, vai lá para você poder ver. Aí eu tinha encaminhado a Dona Irilda, e no dia que foi na casa da Dona Irilda, né? Porque vocês migravam, o grupo né, ia nas casas. Era itinerante, bem doméstico. Era no salão de festas. E sempre depois tinha uma coisinha para comer, né, Glaucia? Tinha um lanchinho, né? Não foi? Isso. E aí eu fui com ela, né? Lá, eu fui participar. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiquei chocada, porque as pessoas comentavam e cada uma comentava e só comentavam, né? Você ser muito discreta, você psicólogo, né, Glau? Só escuta, né? Aquela coisa fina, né? E aí eu não dei conta de ver todo mundo só contando as tristezas e tal, e eu dei uma reagida, né? Dei uma falada, né? Eu acho que eu assustei um pouco o povo lá no dia que eu falei um pouco, né? Depois desse dia eu não voltei mais. A minha sogra continuou acompanhando. E aí, depois você me convidou para poder, algumas vezes, né? Tinha uma vez que tinha um grupinho pequenininho, que, não sei se foi na sua... Não, foi lá na Santo Antônio, ali no prédio, foi, no sábado de manhã. E depois, numa celebração lá, quando o Dudu foi fazer mágica, né? Isso, era o apimentado, né? Isso. E eu acho que é muito marcante, né, Filó? Quando você diz da sua ida à reunião, e quando existia uma mãe que tinha perdido um neném na Santa Casa. E ela estava muito entristecida se a criança tinha sido bem e tal e tal. E foi uma coisa fantástica, porque você que assistiu essa criança. Né? Eu tinha recebido essa criança no domingo. Isso. E a criança veio morrer conosco. É verdade. Então foi interessante isso demais. Eu achei que isso trouxe um alento para o coração da mãe, né? Sem dúvida. Como naquela época ela ainda não participava, né? Que foi uma luta, né, Glaucia? A questão do luto, trazer o luto de uma forma diferente, né? A nossa caminhada no CTI, não foi muito simples, né? E você também participou lá conosco, você nos ajudou, né? Teve um tempo lá também conosco, né? Filozinha, como é que você vê falar sobre morte dos entes queridos nesse processo de elaboração? É muito interessante porque não era incomum, especialmente, escutar pessoas dizendo: não vão falar isso não, que não é bom para você. Nossa, eu acho fundamental falar. Porque eu acho que o falar, ele cura, ele elabora, né? É preciso que a pessoa fale, porque
o que eu creio, né, Glaucia, é que as pessoas não estão mortas, né? Nós só estamos em lugares diferentes, né? Então, é preciso dizer, porque quando eu estou dizendo, eu estou mantendo aquela pessoa viva ali, né? É preciso contar a história, e recontar, e falar, que a pessoa vai elaborando o luto. Eu cheguei um tempo que uma avó foi me procurar lá na Santa Casa, que pegou a filha cavando o cemitério por causa do filho. Oh, meu então, Deus. eu comecei a ligar para essas mães que perdiam os meninos comigo. E eu falava assim, eu sei que eu sou a última pessoa que vocês querem falar, mas eu quero encontrar com vocês aqui na Santa Casa, para a gente reunir e falar. E isso, por um tempo que eu consegui manter, isso foi terapêutico. Algumas engravidaram no processo. Uma falava assim, eu estou igual o seu, eu também já tentei suicídio, bobo, agora não tento mais não. Então, elas mesmas iam se tratando, né? Que era um pessoal, nosso povo, lá um pessoal muito simples. Mas eu acho fundamental falar, sabe, Glaucia? E uma outra coisa que chega, as pessoas não quererem falar isso porque agora é Natal. Então exatamente. Eu não vou celebrar porque é Natal, porque eu perdi alguém, então eu não vou celebrar. Eu acho o inverso, né? Eu sempre, para quem não sabe, quando meu pai morreu, o Natal passou a ser aqui comigo na minha casa. Eu sou a segunda esposa, o Anselmo é viúvo, tinha aquela dificuldade de falar da morte. Falei, gente, vamos pôr na foto da turma que morreu, né? É do Sérgio, da mãe dele, da esposa dele, do pai. Então vamos fazendo. Fica o Natal dos perdidos. Todo mundo já perdeu, vamos juntando, né? Assim, o Natal de quem já perdeu. E vamos falar das pessoas, porque elas fazem parte da nossa história, né? Estão vivos, estão aqui conosco, né? Eu falei, eu preciso celebrar o Natal, porque só porque existe o Natal é que nós temos a eternidade. Então, é preciso lembrar isso às pessoas, né? E não deixar de falar, nunca mais vou celebrar. Olha, imagina. Nunca mais vou E a ideia, muitas vezes, né, Filó, de não poder falar como se isso fosse retraumatizar, como se fosse arrancar a casca da ferida, né? E é tão interessante, né, poder falar perguntando o que você quer dizer, né? Como que quer fazer. Né? É muito bom. E outra coisa também, né, Glaucia? A gente conseguir olhar e ter uma gratidão. Hoje eu conversava com eles aqui. Vamos agradecer porque você teve um pai. Olha que espetáculo. Claro. Muitos não tiveram. Mas você teve a oportunidade de conviver com um pai por tantos anos. Você está lembrando de todas essas coisas porque ele te ensinou. Então, caminhar com essa gratidão, quando a gente faz um outro olhar, fala, olha, eu falo com as mães, você gerou e ninguém tirará de você o fato de você é mãe. Isso já mudou a sua história, né? Então, ter esse olhar quando a gente fala, não ficar parado no dia da dor, é diferente. É caminhar, mas falar daquela história, que aquela história faz parte da sua história. Não tem jeito de parar, né? Aquela pessoa não deixou de existir, ele construiu algum tempo conosco, né? Claro. Filó, oi. Vou fazer uma pergunta um pouco difícil, mas... Vixe, Maria, ainda bem que você já avisa, né, Eduardo? No nosso último livro, né, Na Vida Continua, nós cunhamos, eu senti isso muito com alguns colegas, e eu cunhei um tipo de luto que eu chamei de luto paralelo. Nós, profissionais de saúde, e nós, principalmente pediatras, que acompanhamos nossos clientes durante um longo período, às vezes até na sala de parto, até os 18, 20 anos de idade, a gente acaba criando um vínculo. E a gente aprendeu nas escolas, né, que a gente tinha que ser... não seria neutro, assim, a gente não poderia se envolver, mas é impossível. E aí, então, eu vi isso, principalmente agora, a gente tem visto aí com a pandemia, esse luto do profissional de saúde. Como é que você vê isso? Qual é a sua experiência com isso? Eu nunca consegui ser imparcial, né? O dia que eu parar de chorar diante de uma criança que morre, eu tenho que deixar de ser pediatra, né? Então, eu também. Então, quando os pais não estão lá no CTI, eles morrem comigo. Já morreram no meu colo, já morreu comigo dançando com eles, comigo cantando com eles, mas sozinho não deixo morrer. E fico lá. E é tão interessante para os residentes que eu estou sem graça de sair, que eles permanecem, né? Então, eles ficam parados lá de si, sem saber. E eu falo com eles, nós vamos fazer transfusão de serenidade. Nós não temos mais dobuta para ligar, não tem adrenalina, não tem nada, é preciso estar ali. E não sem chorar, né? Assim, dificilmente. Mas fico ali até o fim. E eles ficam geralmente de mão dada com a gente, né, Eduardo? Segurando.
Então, infelizmente, nós profissionais, nós não temos tempo de falar e de elaborar a morte e o sofrimento que a gente está vivendo. Ainda mais lá na Santa Casa, por exemplo. A gente termina um processo de luto, já a morte entrega o corpinho e é hora de preparar para receber outro, porque a gente não fica com leito vago, né? Então, muitas vezes, no dia seguinte, ou 2 plantões depois, eu pego aquela equipe de enfermagem e falo, agora nós vamos falar sobre essa dor que está aí no coração. Porque nós não temos espaço para dizer. A sociedade não nos permite falar. Quando você perde um filho, vocês perderam, no máximo 7 dias você pode falar do filho. Depois acabou o assunto. Passou o 7º dia, acabou o assunto. Pronto. Ninguém te pergunta mais sobre isso. Para nós, profissionais de saúde, o pessoal acha que a gente tem uma vacina contra a dor. E ao contrário, né? A gente sofre, quantas vezes a gente sai do hospital chorando, e eu falo com os residentes assim, a gente chorou com uma mãe, nós vamos no quarto, vamos retocar a maquiagem, vamos rir para outra. Porque a gente não está aqui para explicar esse mistério do sofrimento. Estamos aqui para colher e fazer o melhor. Então, a gente lava o rosto, ri para outra e fala, o seu filho está de alta. Né? São sentimentos opostos que você vive naquele momento, mas que faz parte da vida. Então, o profissional de saúde, se ele não tiver um escape, se ele não tiver uma forma de trabalhar isso, você não dá conta, não. Igual e é interessante, trabalhando cansado, sem esperança, né, com dificuldade, de vez em quando a gente precisa gravar algumas coisas e dizer ao povo, coragem, porque faz parte do nosso trabalho, mas é preciso ter um espaço para o profissional de saúde possa falar, porque é duro. E é interessante, né, na história do APIC, porque começamos inicialmente com pais que perderam filhos, né? Depois isso foi ampliado para perdas de entes queridos, não necessariamente com laços consanguíneos, né? E não tem sido incomum, Filó, recebermos profissionais de saúde que sim lutam, né? E que se permitem ver, olha, está doendo. Né? Graças a Deus, né? E a gente não tem, na nossa formação médica, eu nunca vi um tratamento dar errado na minha vida. Era 100% sucesso, né? Até ver o primeiro que morre, né? E você vê o choque dos residentes, dos estudantes, quando estão lá e vê alguém morrendo, né? Então, eles não sabem exatamente o que fazer, né? Como disse Rubem Alves, a gente sai do campo como se tivesse perdido uma guerra. Mal sabem os médicos que a morte faz parte da vida, né? Claro. Então, a gente só tem que fazer a morte com dignidade. Entender que nós não somos donos de nada, a gente só participa. Eu falo com os residentes, tem que ter respeito, porque quem morre, quem está no processo do morrer, ainda está vivendo. Então, a gente tem que estar aqui junto, né? E ajudando, levando as pessoas que eles gostam. Se quer o cachorro, a gente leva o cachorro. Se quer o gato, leva o gato. As coisas que são importantes para a criança maior, tem que estar presente, né? Mas isso tudo é um aprendizado, né, Eduardo? A área de saúde precisa muito aprender a questão do luto, da morte, precisa muito. Né? Na minha escola, que eu já estou fazendo 48 anos de formado, a gente, em nenhum momento, nós tivemos uma aula sobre o processo de morrer. É sempre assim, para evitar a morte. E muito menos para como cuidar do paciente depois da morte, passear dos familiares. Então, a gente não aprendeu isso. E outra coisa também, Filó, que eu gostaria que você explanasse um pouco, eu tenho uma opinião, mas gostaria de ouvir a sua, porque é muito comum as pessoas acharem que morte não combina com criança. Então, que a criança não pode participar do processo de morte dos parentes, dos avós. E isso me deixa um pouco assim angustiado, porque eu acho que, como você disse, né, hoje, quando eu me formei, eu vi a morte como uma adversária a ser vencida. Hoje não, hoje eu falo que a vida é um processo e que a morte é o nosso objetivo. O objetivo de todos nós é morrer um dia. Sim. Cabe a nós fazer com que essa viagem seja a mais linda, a melhor e a mais longa possível, mas sem querer também evitar a todo custo. Aí os cuidados paliativos. Né? Agora, e com as crianças? Eu falo o seguinte, por exemplo, na maioria das vezes, o primeiro contato da criança com a morte é com o avô ou a avó. Né? É o mais comum, vamos dizer assim. E muitas vezes é o traumatizante para eles. Então, a gente, lá no AP, a gente desenvolveu essa ideia da educação para a morte. Ou seja, uma criança, por exemplo, se você
perde um vizinho que é seu amigo, que não tem tanto laço afetivo com um filho seu, já, né, claro, dependendo da idade, mas assim, a presença dele no velório, a conversa com as crianças sobre morte. O que você acha disso? Não, Eduardo, eu faço exatamente isso. Então, porque um dos direitos da criança é saber que existe morte. Eu não posso negar isso para a criança, né? É um dos direitos dela. Então, eu já tive crianças, por exemplo, de 4 anos que perderam o pai. Na idade do pai, que é o herói da vida dela. Claro. A mãe me ligou e falou, Filó, o que eu faço? Falei, ela vai ao velório. Precisa conversar com ela, porque como é que essa menina vai trabalhar que o homem que ela amava e cuidava dela como pai desaparece? Ele não desapareceu, né? Então, eu preciso... Falei com a família, em que vocês acreditam? Qual é a crença que da família tem? Vocês vão trabalhar a crença de vocês com a criança. E deixar a criança ir, conversa com ela, deixa ela ir ao velório, ela precisa de ver o pai no caixão. Isso faz parte da vida. Nós não podemos nem anestesiar, não tem que dar remédio para isso, não. Tem que ver, tem que chorar, faz parte da vida. Porque isso vai ajudar as crianças a ser mais fortes para poder caminhar. Mas eu concordo, eu educo os meninos aqui todos, que eu tive uma mãe aqui, que ela está até surpreendendo os médicos, que uma moça nova, 30 e poucos anos, com câncer de intestino, que já tinha cometido fígado e pulmão. E aqui no consultório, um menininho de 5 e irmãzinha de 3. A gente conversou sobre a morte da mãe, que a mãe estava sob risco. E ele falou, a minha mãe tem câncer, tia Filó? Eu falei, tem. Então ela vai morrer? Eu falei, vai. E ele falou, mas eu sou muito novo para ficar sem mãe. Eu sou muito pequeno para ficar sem mãe. Eu comecei a chorar, né, Eduardo? Assim, porque, claro. E assim, não tem jeito, né? Ela tá viva, ela faz tratamento no Sírio, o pessoal está surpreso com a recuperação dela. E o que ela combinou é que todo final de semana ela faz festa na casa dela para despedir de todo mundo. Cada final de semana ela despede. Que ela sabe pedir que ela vai, então a vida dela é só fazer festa. Para despedir do povo e tá vivendo, né? Mas a gente tem conversado. Eu estou com mais 3 meninos aqui, que a mãe morreu também de um tumor cerebral. E as gêmeas, a gente tem conversado. E o menininho, outro dia, chorou muito e falou, mas eu estou com muita saudade da minha mãe. Então a gente abraça. Eu falei, mas eu também tenho saudade dela. Mas vamos conversar sobre isso, né? O que você mais sente falta dela? Vamos falar disso, né? Desse amor. Aí o pai abraçou e falou assim, porque eu não consigo ser mais do que pai. Eu não consigo ser pai e sua mãe. Eu só consigo ser pai. Então, assim, são conversas difíceis, né, Eduardo? Mas eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder conversar isso. Na verdade, porque a criança precisa da verdade acima de tudo. Exatamente. Eu coloco isso no pacote das conversas honestas. E uma conversa honesta, ela dá chão. Né? Ela dá referência. E olha por onde a gente se organiza. É óbvio que a gente não controla, é óbvio que a gente não sabe, existem os mistérios, mas é muito bom que a gente se organize em torno de referência. Né? Então, ter a oportunidade de trabalhar isso, né, que tecnicamente é o luto antecipatório, ter a chance de conversar, ter a chance de expressar, e percebendo aí as mudanças, sem dúvida nenhuma, não só para as crianças. Né? Eu tive uma outra experiência muito interessante de uma professora de faculdade, que ela tinha um câncer metastático, já tratando já há 15 anos, quando ela me propôs fazer uma reunião e eu coordenasse, ela falou, eu quero estar presente no meu velório, eu quero participar. Então, ela quis fazer uma reunião viva, né? É só coisa de psicólogo, né? E foi uma das sensações, Filó, mais lindas que você pode. Eu falei, eu quero dizer para as pessoas e quero escutar as pessoas dizendo, né? E enquanto a gente estava organizando essa reunião, o marido dela apareceu doente e ela ficou brava. Pode parar, alto lá. A primeira a morrer aqui sou eu, você não inventa, não. Né? E aí, esse velório é meu. É dela, né? Sou eu, aí eu que estou na fila, né? Então, isso é interessante, porque ou a gente tende a uma situação otimista e que nega que não tem, ou entra num pessimismo, mas que bom poder ter um realismo consciente, poder conversar, poder entender, poder despedir. Né? Nós tivemos oportunidade, né, de conversar logo próximo à morte do Marquinhos, meu amigo, que hoje eu vejo isso, e foi um dos momentos assim tão lindos,
tão honestos, né? E a pergunta era essa, né? Ô, Tiagal, porque me chamaram Tiagal. Ô, Tiagal, eu vou morrer? Vai, você vai, eu vou, todo mundo vai, né? E eu não vou curar? Vai também, né? Cura existencial, cura das pendências, cura do que é possível realizar, né? Quando você fala de levar até os animais e tudo mais, são caminhos, né? Glaucia, porque eu já tive, disso aí que você está falando, eu vivi algumas experiências. Então, eu tive um menininho de 10 anos no CTI, esperto, que vendia CD, na época que vendia CD no sinal. E ele tinha um tumor no coração. E aquele tumor que tirou era benigno, mas multiplicava. Uma coisa... Por fim, a família pediu, não entubem mais. E ele era filho único, ele estava definhando muito. Eu passei por ele no CTI, ele estava na posição fetal. Eu falei, meu bem, você está com dor? Ele falou, não. Você está com frio? Não. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ele falou comigo assim, tia Filó, eu vou morrer? Eu falei, vai. Assim como eu. Não sei quem morre primeiro, se eu enquanto eu estou falando com você ou você enquanto fala comigo. E ele falou comigo, eu estou com muito medo, você fica aqui? Como a gente não tem nada para fazer no CTI, né? A gente põe a cadeira, senta, fica. Aí eu põe a cadeira e senta. E aí ele falou, você me dá a mão? E Olha aí eu que fiquei lindo. com ele. E ele falou comigo assim, tia Filó, como é que é o céu? Pergunta fácil para quem vai sempre, volta, né? Muito simples, né? E aí eu falei, eu tenho que ser mais inteligente que um menino de 10 anos, né? Eu falei com ele, o que te contaram? E aí, enquanto ele me contava o que ele sabia, ele morreu. De mão dada comigo, vendo mim. Você pode imaginar, né? Quase morri junto, né? Mas foi espetacular, assim, foi uma passagem bonita. Linda. E uma outra coisa, porque eu estou convivendo atualmente com umas doenças muito raras aqui no consultório, e uma delas chama FOP, que é fibrodisplasia ossificante progressiva. Aonde a criança bate, ela forma osso. É um caso em 2 milhões, mas eu estou com um menino aqui. E aí eu estava conversando com os pais, porque os pais estão me vendo a morte do menino acontecer. Eu falei, eles estão chamando para a vida. Filó, mas ele vai bater, ele vai... Mas eu tenho que deixar, porque eu não posso impedi-lo de viver. Nós temos aqui sofrendo, chorando a morte, e ele está tocando terror. Ele quer subir, ele quer brincar. Então, as conversas nas consultas hoje é muito mais trabalhar os pais, né, do que ele, porque ele está bem, né? Mas é porque são lutos antecipados, isso que você falou. Porque não é fácil, né? O pai chora, a mãe chora, porque o menino é lindo, é uma coisa espetacular. A criança cheia de vida, e a gente sabe que o raio do negócio é progressivo, né? Nós estamos até numa luta aí que a primeira-dama conseguimos fazer a coisa chegar lá no governo federal, porque tem um médico no Brasil, brasileiro, que está nos Estados Unidos, e eles testaram um remédio em camundongo que conseguiu parar a formação óssea, tentar em adulto, e o trabalho está muito bacana, mas a gente não tem legislação para trazer para as crianças. Aí eu consegui um deputado, que é meu cliente aqui, federal, e esse negócio chegou lá na primeira-dama e ela assumiu o caso, sabe? Assim, vamos ajudar nessa campanha. O grupo, que chama FOP, está em festa, assim, da possibilidade da gente trazer alguma coisa, ver se ajuda esses meninos a viver um pouco mais, né? Porque é muito duro, são meninos lindos, né? Lindos, né? Agora, é interessante, porque se a gente fala de dor, dor também combina com humor. É possível ter humor, que não é sarcasmo, que não é ironia, mas é trazer leveza. Humor combina com leveza. Uma conversa honesta, uma conversa que dá referência, torna leve para poder ir digerindo e se ajeitando, né? E o verbo gerúndio aí facilita, né? É bom, né? Porque isso tudo depende da visão que você tem da vida, né? Das esperanças que você tem, que a gente consegue. Inclusive, a gente faz até... a gente brinca com a gente mesmo, debocha disso mesmo. Quando você consegue ter um outro olhar nisso, você sabe que a gente está caminhando, isso que essa moça, essa psicóloga fez, que ela reuniu as pessoas, isso é o grande segredo da vida, mas só que isso tem que ser diário, né, Glaucia? Eu tenho que aprender a despedir das pessoas todos os dias, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, se a gente vive com isso, e lá no CTI o pessoal brinca que eu tenho uma senha, que qualquer senha, se algum dia Deus chegar e falar, senha tal, que eu vou pular na frente e falar, é minha! Nunca vi ninguém que quer morrer igual a Filó. Não, gente, é porque é pelo meu olhar. Então,
a gente vai vivendo e já vai despedindo, já vai preparando. Eu falo com os meninos, deixa eu ensinar um negócio para vocês enquanto eu estou aqui perto. E depois eu não tenho tempo de ensinar. Então, vamos aprender a viver as coisas enquanto a gente está a caminho, né? Entende? Quando a gente entende que a gente é peregrino, né, Glaucia? A gente nem leva muita bagagem, porque senão fica muito pesado para caminhar. Então, vamos com mais leveza para a vida, né? Sem muito drama, né? E eu acho que esse é o grande convite, né? De reconhecer que nós temos um prazo de validade, tem finitude, né? E isso é maravilhoso. Fala de finalidade, fala disso. Olha, vamos viver o melhor que a gente puder. E o melhor que a gente puder, né? Nesse momento, ou pelo menos, buscando aparar aí arestas, né? Fazer aquilo que é possível. E especialmente, né, Filó? Vejo que essa história da pandemia tem trazido também a ideia de pensar no bem comum. Né? O Eduardo estava comentando aí da rede, o que nos trouxe. E esse movimento, na verdade, de reciprocidade, você podia repetir para a Filó. É que ela ouviu, ela falou. Que eu estava dizendo que quando nós montamos a rede, não foi para ajudar os outros, que pelo contrário, o que a gente estava procurando é que a gente fosse ajudado. E que, na verdade, esses grupos, eles fazem isso. É como uma rede em que não há uma pessoa dono da verdade que vai fazer pelo outro. Todos se ajudam mutuamente. E quando nós estamos oferecendo alguma coisa, na verdade, nós estamos recebendo muito mais. Né? E é verdade, concordo. Isso é lindo, Eduardo. É que a gente brinca que a gente é anjo de asa só, que a gente precisa de outra asa para voar junto. Claro, né? Claro. E a ideia do estar com, né? É estar com o outro, é estar com quem quer cuidar. E é muito interessante como que, a princípio, as pessoas ficaram, não, mas vai reunir um bando de enlutados, vai ficar só falando de sofrimento. E, curiosamente, é um lugar, sim, para acolher dor, mas ir além dela, né? Assim como a nossa proposta da conversa ir além dos 22. Quantos mais vem, né? Glaucia, você sabe que cada vez que eu reúno os residentes para ter uma conversa sobre morte lá no CTI, né? Falo, vamos conversar. Porque conversar sobre morte é conversar sobre vida, né? Claro. Conversar sobre morte é conversar sobre a vida. E é interessante que quando termina isso, todos vão ligar para alguém para pedir desculpa. Que bom. É muito bom. Alguém. Ô, mãe, eu não te liguei hoje. Ô, pai, hoje eu saí mal. É tão interessante porque faz um movimento de falar. Claro. Ô, gente, vocês acham que por o fato de a gente estar trabalhando, ser médico, nós não vamos morrer, não vamos adoecer? Hoje eu cuido, amanhã alguém cuida de mim. É só questão de tempo, vocês têm que aprender isso, né? E é tão interessante que não há uma reunião dessa que o pessoal não sai para poder da reunião fazer uma coisa diferente disso, né? E é interessante que não são coisas, né? As coisas não são tão grandiosas, não. É atenção para as coisas mínimas, né? Que ficam e que estão ao alcance, né? É muito legal. E aí? Eu queria voltar ao meu viés pediátrico. A gente falou um pouco sobre a conversa com a criança e eu queria que você falasse um pouco para aquela mania que alguns familiares têm de inventar eufemismos. Não, ela não morreu, ela virou estrelinha. Eu tenho ódio disso. Eu também. Ódio disso. Eu falo, pelo amor de Deus, eu fico um menino olhando para o céu procurando, cadê minha avó? Tem dúvida. Para com isso, gente. Eduardo, isso me dá nos nervos. Eu falo, não vai falar com o menino que virou estrela, não. Para com isso. Conversa com seus filhos dentro da crença que vocês têm. Qual é a crença que vocês, se são ateus e acham que acabou, então fala, acabou, meu filho, você não vai ver nunca mais, acabou, virou pó, acabou. Agora, dentro do que a família acredita, então trabalhe aquilo que você crê. Esse é o grande momento, pois se dentro da minha religião católica, o grande alicerce da religião é a ressurreição de Jesus, eu só tenho que trabalhar isso. O povo para na sexta-feira da paixão, falei, Jesus já desceu da cruz tem muito tempo, já ressuscitou, vocês estão procurando ele lá. Então, trabalhe o Deus vivo, a questão da vida que nos é eterna, mas trabalhe aquilo que você crê. Não deixe a criança crescer enganada, porque seu filho você cria do jeito que você... Né? Então, eu tenho pavor desse trem que virou estrelinha.
Ah, Filó, vou falar com o menino que ele passeou. Passeou para onde? Se ele sentiu Viajou. Para com isso, não. E fica o resto da vida esperando a volta e fica com raiva da pessoa. Isso. Como é que viaja sem despedir e não dá mais notícia? Então, ontem, eu acho que é... Acho que foi ontem que eu conversava com alguém, com um menino de 4 anos que perdeu a bisavó. E a bisavó era muito lúcida, muito atuante. Filó, ele não quer entrar lá na casa. Entre com ele. Conte a história da bisa. Fale daquilo que vocês creem. Falei com a família. Qual que é a crença que rege essa família? Então, baseado nisso, trabalhe com ele, que ele vai ficar em paz. Ele vai lá, vai ver as coisas da bisa, vai ver o retrato da bisa. A gente não esconde os retratos, não, gente. Põe porta-retrato. Vamos falar disso com verdade. Para de esconder. Como se a morte pudesse colocar debaixo do pano. Eu falo que por isso está tanto sofrimento. A sociedade esconde a morte. Que bobagem. Ela faz parte da nossa vida, né? Como assim também vai empurrando as outras tendências, né? Agora é interessante quando você fala de crença, porque também fala de valor. Quer dizer, o que nos sustenta? O que é valor na vida? Sabendo, inclusive, isso. Olha, tem prazo de validade. Tem, né? Não somos para sempre, né? Para sempre, aliás, é sempre por um triz. Obviamente, né? Adoro. É verdade, Glaucia. Tem prazo de validade, então aproveita o momento que você está do lado. Eu falo, abraça mais, olha mais, ri mais. Para que fica brigando essa toalha está molhada em cima da cama? Gasta menos energia que pegar a toalha e pendurar no varal. Ó, isso foram 10 anos de casamento. Ele era caprichoso para chegar com a toalha molhada, punha onde? Do meu lado. 10 anos. Mas eu retribuí a altura. Eu tenho um problema motor fino que eu não sei fazer rosca. Isso aqui é um exercício que é impossível fazer. Então, tudo que tem tampa que ele pega, cai. Então, eu falei, ó, tá bem. Retribui. Toalha molhada e desenroscada, né? Mas eu acho que vale isso, né, Filó? Como que... evidentemente, quando tem perda, a tendência até é ficar idealizando e achando que foi perfeito. É claro que não, né? Não tem perfeição, né? Agora, que possamos fazer o melhor que a gente puder, porque será isso o nosso sustento no luto, né? E uma coisa que eu acho... Eu falava com a minha mãe quando o pai morreu, mãe, a gente anda e chora, mas anda, minha filha. Pode ficar parada, não. Que bom, mais de 50 anos juntos, quase 60 anos juntos, que beleza. Caiu da cama procurando ele, né, para dormir no braço dele, né? Que bom. Mas também tinha um tanto de ranhetice, né, mãe? Que ia te atrapalhar um tanto de coisa. Olha como a vida melhorou nesse tempo. Vamos pensar nesse lado também. Faz parte da vida. Eu acho que essa questão, por exemplo, de não falar para o menino, né, que em morte, que morreu, porque morrer também não é acabar. Eu acho que a memória, o legado das pessoas é muito importante, a lembrança. Né? A Camilinha, quando a gente lembra dos bons momentos... No início é muito difícil. No início a gente só pensa na coisa ruim. Depois você acostuma com essa dor, que a dor não acaba. Mas você acostuma com ela e passa a fazer aquilo que a Cláudia falou. Junto com a dor, vem o humor e vem aquela saudade que eu chamo de uma saudade boa, que é você lembrar das coisas boas que a gente viveu junto. Então, como diz um autor aí, que agora você vai falar o nome que eu esqueci, a gente só morre mesmo depois que a última pessoa que ainda lembra da gente morrer. Aí acabou. Mas enquanto naquele filme... Aquele filme do mexicano, o filme... é lindo. A vida é uma festa. É linda. A vida é uma festa. Que a pessoa vai desmanchando quando ninguém mais lembra dela. Isso. Exatamente. Agora, dentro disso, um outro tema que também a nós importa muito e que nós acabamos cunhando, Filó, da síndrome do filho sobrevivente. Coitado. Então, essa é uma questão que nos importa muito, né? Porque o outro filho não erra mais, né? Caminha para uma perfeição e algumas comparações que são cruéis. Né? Geralmente, né, os pais, quando a criança faz uma arte, né, falam, se fosse o seu irmão, não faria. E claro que faria, mas na cabeça pior. Ele também é idealizado. Né? O que morreu fica idealizado. Então, muitas vezes, os pais cobram do filho, né, aquilo que ele faz de errado, porque o irmão não teria feito. Então, claro, ele não vai fazer nunca mais nada errado.
E a gente só vai lembrar das coisas boas que ele fazia. Mas, na verdade, não, é cruel cobrar isso do Eu João. acho isso também, Eduardo, cruel, e eu falo muito com os pais. E eu estou vivendo alguns problemas aqui. Eu falo, cuidado com os que ficaram. Porque eles ficaram, a gente precisa cuidar deles. Porque a gente tem que caminhar com a gratidão que tivemos. Que se fosse 1 hora, 2 horas, 10 anos, sei lá quanto tempo nos foi permitido. Que bom que eu fui privilegiado por ter acompanhado e ter participado da minha vida, da minha história. Mas tem alguém aqui que ainda precisa do meu olhar, do meu abraço, da minha presença, que a tendência é anular. Eu falo, vocês não podem esquecer que tem um marido e que tem filho. Porque a tendência é se vitimar, trancar no quarto e falar, olha, eu sou vítima porque eu perdi um filho. Opa, não. Ô, Glaucio, eu tenho um caso de arrepiar os cabelos da cabeça, porque esse caso ele me marcou como pediatra no CTI. Isso deve ter certamente mais de 20 anos, um bebê que nasceu com toda a linha média mal formada. Então, ele tinha lábio leporino, fenda palatina, ele tinha um CIV, ele tinha um falocele. Mas tudo que seria corrigido a seu tempo. E esse bebê, na época, o doutor Celso, que era o provedor, tinha acabado de comprar os monitores HP, nós estávamos tudo no de mel com aquele monitor chique, né? Que na época era chiquérrimo. Tinha tudo do menino na mão, né? E o pai era um homem doce. E nesse domingo que eu estava de plantão, a mãe veio. E a mãe estava muito deprimida. E eu expliquei tudo para ela. E naquele dia especial, o menino estava ótimo. Infecção controlada, hemodinamicamente bem, ventilação baixinha, tudo espetacular. E aí eu conversei tudo, expliquei tudo para ela. Falei, olha, o lábio, a idade que eu corrigi, a fenda palatina, o coração, o falocele, como é que estava indo. Tudo explicado. Aí ela virou para mim e falou assim, foi a primeira vez que eu vi um adulto da birra. Então ela ficou de pé, batia os pés e falava assim, mas eu quero que a senhora conserte ele agora. Eu falei, mas não tem jeito agora, porque aí a gente explicava de novo. E ela insistia, ela falava, mas como é que minha vizinha vai falar do meu menino? Eu falei, mas se a sua vizinha for sua amiga, ela vai te ajudar. É o contrário. E depois, se o seu menino não quiser nem marca, ele vai usar bigode. Né? Porque tudo vai consertar, ele vai ser um homem lindo, vai dar tudo certo e tal. E ela não aceitava, ela falava, então tá, eu vou entrar pro quarto e vou chorar a vida inteira. Eu falei, também é uma opção, porque diante do sofrimento você pode virar uma hiena e ficar ouvido aos céus, ou andar, né? Caminha com isso. Você vai encontrar tanta gente para te ajudar, vai ser uma história bonita. E ela ficou calada. De repente, essa mulher levantou e falou comigo assim, eu posso falar? Pode ir. Eu, marido, uma técnica. Ela apontou o dedo pro menino e falou assim, eu sei o que aconteceu. Eu fiquei olhando para ela. Falei, o quê? Esse menino veio errado. Ele não era. Ele zerou a frequência e morreu. Ele teve uma parada. Eu reanimei esse menino, tirei eles, reanimei, mandei chamar para ele batizar. A mãe não quis entrar, o pai entrou, batizou comigo e eles levaram o menino morto. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu vivi como pediatra. Que coisa. Loucura. Esse menino veio errado, ele não era para mim. Morreu na hora, levou ele morto. Foi chocante, assim. O CTI ficou paralisado. A linguagem não é inocente, pode ter certeza, não é inocente. Olha nesse caminho, né, eu fico ainda, né, além da questão do filho, né, sobrevivente, as perdas perinatais. Eu me lembro de uma pessoa que eu acompanhei e que ela perdeu o bebê e tal, e depois a grande questão dela é que isso tinha sido negado e anulado. E aí ela engravidou novamente. E o problema dela era o pingente. O que ela ia fazer? Porque ela não era a segunda gravidez e não era o segundo filho. Mas a imposição era que negasse o que tinha acontecido. Né? Então, isso são questões é uma tragédia. Né? E a ideia de que nem pegou amor, né? Morreu tão rapidinho, nem pegou amor. Nem pegou imagina. Amor. É muito grave, assim. A mãe volta para casa, sem a barriga, as pessoas querendo ajudar, desmontam o quarto. De repente, o quarto do menino virou uma biblioteca ou qualquer outra coisa. Ninguém toca no assunto, então fica parecendo que a mulher é louca. Será que só eu engravidei? Eu tive uma barriga ou não tive? Será que eu gerei ou não gerei? Volta para casa, não tem um menino e ninguém toca no assunto. E tem licença gestacional, não pode trabalhar também, não. É obrigada a ficar ali, né?
Então, duro. são questões que a gente precisa de Amadurecer. cuidar. Né? Quer dizer, o É isso que você perigo falou. de querer desqualificar a dor do outro, né? Tem problema não, arruma outro, você é jovem, né? Uma viúva jovem, você casa logo. Quer dizer, a solução, ela muitas vezes é cruel, o perigo, né? De ter pressa em dar uma solução que muitas vezes representa, de fato, a violência, né? É o que eu falo com os residentes. Não fale com a mãe nunca. Que bom que ele morreu novinho, que você não teve tempo de pegar. Falei, o menino ele foi sonhado, desejado, ele foi gerado no coração antes de ser gerado no ventre dela. Então, tem uma história de amor naquilo ali, uma história profunda, ninguém sabe. Então, são frases que não podem ser ditas por ninguém. Você não tem o que dizer, abraça alguém. Abraça. A pressa. Isso. É isso. E não tenha pressa, eu falo com as mães, borboleta só vai pousar em jardim arrumado. Né? Como diz o nosso, né? Quintana. É isso. Minha querida, nós temos mais 3 minutinhos. Misericórdia. Então, fala demais. Não, é uma delícia. E eu quero mais uma vez agradecer, dizer da minha alegria dessa pandemia, que se bobear, nós encontramos mais do que ano passado. Olha que legal. Né? Primeiro ter tido o seu convite, depois você ter aceito e ter me posto no colo no momento em que eu estava com uma ferida muito exposta. Agradecendo aqui o maridão, né? Esse encontro a 3. E querendo dizer, então, nesse finalzinho, o que vocês querem deixar de mensagem para os nossos 22 anos AP. E lembrando que em janeiro nós teremos outra surpresa, Filozinha. Aguarda, eu te aviso. Mas vamos lá, o que vocês querem? Nos nossos 2 minutos finais. Eu queria primeiro cumprimentar vocês pela Rede AP, né? Porque vocês ajudam muita gente, é um trabalho maravilhoso. Vocês ajudam as pessoas a recomeçar, a reinventar, né? A estar de pé para contar uma história, né? Então, eu queria cumprimentar vocês dois. Você sabe que vocês dois moram no meu coração, né? Tem maior xodó com vocês dois, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui. E queria dizer a todos que estão nos ouvindo, principalmente os que perderam alguém, que não pare no momento da dor, mas que continue, que celebre o Natal, né? Que se permitam sorrir, que se permitam cumprimentar, que se permitam celebrar a vida, porque nós somos convidados para uma vida que não tem fim, que nós somos convidados para o amor e não para a dor. Então, a dor não terá a última palavra na nossa vida, né? Eu desejo um Feliz Natal e um Ano Novo muito melhor do que esse, né? Um beijo para vocês. Eu também só tenho a agradecer esse encontro e a nossa relação de tantos anos, né? Como pediatras nós dois, e sempre te admirei muito, porque você consegue ir além da técnica, é uma excelente técnica, né? Uma pediatra muito científica, mas você vai muito além disso. Você realmente toca a nossa alma, toca o nosso coração e o nosso, que eu digo, dos seus colegas. Haja vista, então, das mães, dos seus clientes e dos pais dos seus clientes. Sempre é uma admiração muito grande e só temos que agradecer de você estar nos apoiando aí da Rede AP. Vamos continuar contando com Vamos vocês, continuar. sempre que possível. É só chamar. Beleza. Ó, abraço de borboletinha. Ai, que lindo! Adorei. É isso aí. Beijão para Anselmo, Beijo para Netão, curte aí. E é isso, nós todos enlutados, que a gente tenha um Natal de paz. Amém. Amém. Beijo. Amém. Obrigada, querida.